Se você chegou nesse vídeo aqui, provavelmente é porque você já está em uma situação delicada e o seu teste do IELTS está muito próximo, não é mesmo? Pois é, foi lá e marcou o seu teste do IELTS ou tem que marcar o seu teste do IELTS às pressas, não é? E agora você percebeu que não tem tempo para estudar. Nessa aula aqui eu vou tentar te ajudar da melhor maneira que eu posso nessa situação, pois a gente vai falar sobre como que você faz para estudar para o teste do IELTS com pouco tempo. Se você não me conhece, está chegando por aqui agora, meu nome é Simon, o que eu faço é treinar as pessoas para que elas possam atingir a nota delas no teste do IELTS. Eu já faço isso há um bom tempo, então seja muito bem-vindo aqui no canal. Já sugiro que você se inscreva aqui no canal para não perder mais aulas assim e já aproveite e deixa aí o seu like nesse vídeo aqui. Muito bem. Por que eu falei com você ali no início dessa forma, né? Que você provavelmente está numa situação delicada agora. Porque isso eu vejo acontecer quase que toda semana, tá? É muito comum. A pessoa surge uma oportunidade para ela de trabalho, ela tem que fazer o IELTS às pressas, ou ela já sabia que ia ter que fazer o IELTS, talvez por um programa de imigração, ou para poder estudar fora, e aí ela simplesmente vai lá e marca o teste sem se preparar. E aí, quando ela percebe o que ela fez, bate aquele desespero. Talvez você já tenha até feito o teste do IELTS e recebeu uma nota baixa, uma nota que você não queria, não é mesmo? Pois é. Então, já começando, antes de eu partir para a aula, né, eu vou colocar aqui, ó, como estudar para o IELTS com pouco tempo. Antes de eu partir para a resposta disso, é o seguinte, para eu te dizer assim, de forma bem direta, não dá para estudar para o IELTS com pouco tempo. Isso se você considerar um estudo sério. Não dá para você fazer um estudo sério em pouco tempo. O que dá para você fazer em pouco tempo são medidas de urgência para você tentar minimizar os danos na hora da prova. E por que eu te falo isso? Por um motivo muito simples. O IELTS, ele não é um teste de fluência, ele é um teste de proficiência. Significa que o seu examinador está esperando de você na hora da prova que você atinja parâmetros específicos e não simplesmente que você demonstre para ele que você é capaz de se comunicar em inglês. Tanto é que eu só recomendo para quem é aluno meu, né, lá no UIC, né, que é o Ultimate IELTS Coaching, é o meu programa de treinamento para o IELTS. Quem é aluno meu, eu só recomendo que essa pessoa marque a prova quando ela atingir a marca de 70% de simulados positivos. Como assim, Simon? Calma aí, 70% simulados? Presta atenção, atingir 70% de simulados positivos não significa que você atingir 70% da nota que você quer, tem nada a ver com isso. É 70% de sucesso nos simulados. Imagine aqui, ó, você vai lá e faz 10 simulados. A cada 10 simulados que você faz, em 7 deles você consegue a nota que você quer? Se sim, já é um forte indicativo de que vai dar certo e você pode ir lá e marcar o seu teste. Se não, eu nem recomendo você marcar sua prova. Pois é, só daqui você já vê que o buraco é mais embaixo, não é mesmo? Mas eu vou tentar te ajudar neste vídeo aqui com 5 dicas práticas e bem diretas, bem objetivas, para você que não tem tempo ir lá e tentar contornar os danos na hora da sua prova, tá? Lembra que eu falei com você que o teste do IELTS ele é um teste de proficiência e não de fluência? Pois bem, qual que é a diferença, né? Talvez você está aí pensando. Presta atenção. A palavra fluência, né? Ela vem do latim fluentia ou fluere, que significa fluir, se mover com facilidade. Então, no contexto do idioma, a fluência significa você ser capaz de mover as suas palavras, mover os seus pensamentos e as suas ideias com certa facilidade em qualquer ambiente que você estiver. Isso é a fluência, é essa situação ou esse estado que você se encontra em que você é capaz de comunicar as suas ideias com uma fluidez natural. Isso é fluência. Já a proficiência é outra história, que vem do latim proficientia ou proficere, né? Se você estiver usando ali o latim eclesiástico, senão vai ficar proficientia ou proficere no latim clássico. Mas enfim, o que é a diferença entre eles? A proficiência, ela já é a sua capacidade de usar uma habilidade específica para um determinado fim. E aqui
você já vê que o teste do IELTS é diferente de outros testes de inglês. Porque outros testes de inglês geralmente focam na fluência, se você é capaz de se comunicar bem. O teste do IELTS, focando na proficiência, ele está muito mais preocupado com a sua habilidade, proficiere, usar para um fim específico, né? Se você consegue utilizar o idioma para uma finalidade específica, que é, no caso do IELTS, atingir os parâmetros do teste, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nesta aula, eu vou traçar aqui 5 itens para você, que são itens objetivos, para você melhorar as suas habilidades de usar o idioma e tentar atingir os parâmetros na hora da prova, no tempo que você tem para poder estudar. Não sei se você tem aí, sei lá, um mês, se você tem 20 dias, 15 dias ou menos, né? Eu já tive alunos que tinham apenas 7 dias para poder atingir a nota deles no teste do IELTS. E aí, com uma preparação focada em parâmetros, né, em técnicas, até conseguiu atingir em 6 dias. Então, é possível você fazer, só que vai estudando sozinho, pelo menos vai te dar um trabalho aí, mas eu vou tentar ajudar você aqui, beleza? Então vamos lá, o nosso primeiro ponto aqui para você poder iniciar a sua jornada é o quê? É você fazer um diagnóstico. Como assim, Simon? Fazer um diagnóstico? Muito simples. Você vai pegar e vai fazer um simulado do teste do IELTS para você poder ver que pé que você está, como você está nesse nível que você está agora. Isso é importante, porque assim você vai conseguir identificar as suas fraquezas. Muita atenção. Muita gente acha que o simulado serve para ver notas. Simulado é para treinar as técnicas de prova. É para isso que simulado serve, para você treinar as técnicas de prova. Mas, Simon, eu nem sei quais são as técnicas de prova. Pois é. Então, no seu caso, o simulado vai ser para você fazer um diagnóstico. Você vai tentar identificar as suas fraquezas. É isso que eu quero que você faça. Identificar as suas fraquezas. Vamos supor que você fez lá um simulado do listening. E aí você percebeu que para você a parte mais difícil é a parte 4. Geralmente é essa que é a mais difícil para o pessoal mesmo, mas vamos supor que você percebeu que a parte 4 é a mais difícil para você. Pronto. Aí você já sabe onde que você vai trabalhar. Porque como você tem pouco tempo, não dá para a gente adotar aquela ideia de vamos melhorar o que você já é bom e equilibrar o que você é ruim. Não. No seu caso, meu filho, você vai ter que atacar aquilo que você está horrível para você tentar chegar num aceitável. Então, identificando, ó, estou muito ruim na parte 4, você vai tentar e melhorar aquela parte ali do teste, beleza? Uma coisa que eu vou fazer para você é deixar aqui na descrição do vídeo um simulado de presente para você. Olha para você ver. Você vai olhar aqui na descrição do vídeo, eu deixei ali um link. Vou até pedir minha equipe, coloca aqui na tela alguma imagem do simulado, assim, só para o pessoal ver, que é um simulado do Listening da minha própria plataforma de simulados, tá? Quem é aluno do IC, a pessoa entra, tem lá 48 simulados para ela poder fazer de todas as habilidades, né? Mas para você, eu vou deixar aqui um simulado do Listening do IELTS para você poder praticar e já ver onde é que está a sua fraqueza. Beleza? Muito bem. Vamos lá para o nosso segundo ponto, que não basta só você identificar a sua fraqueza, você tem que tratar a sua fraqueza, não é mesmo? Então é o seguinte, o segundo ponto é você focar no que importa. E aí aqui tem algumas coisas que eu quero falar com você. Eu até listei isso aqui para você, porque tem alguns pontos que você tem que observar se você vai tentar, em pouco tempo, melhorar as suas fraquezas. A primeira coisa que você vai considerar aqui na hora que você estiver trabalhando as suas fraquezas, tá? Ponto. Writing e speaking. Isso aqui é o que mais afeta o pessoal na hora da prova. Writing e speaking não é só escrever e falar muito. Não. Isso aqui está errado. Se você fizer isso, você já pode contar aí que vai dar ruim para você. Na hora do teste do writing e do speaking, que você está ali produzindo informação para o seu examinador, o que você tem que preocupar nesta hora é isso aqui, ó. TEC. Técnica, estrutura e conteúdo. Então, você vai tentar aprender as técnicas que você conseguir nesse tempo que você tem
para poder aplicar na hora do writing e na hora do speaking. Existem várias aulas minhas aqui no próprio YouTube, ensinando uma ou outra técnica. Obviamente, eu não consigo entrar em todas as técnicas de prova aqui, por isso que a gente tem a preparação completa, mas tem várias aulas para você aprender as técnicas do writing, as técnicas do speaking, para você conseguir, nesse tempo que você tem, ajustar o que você vai entregar para o examinador. Em termos de estrutura, você tem que parar e pensar. Primeiro, você tem que entender o que você vai ter que fazer na redação, o que você vai ter que fazer no speaking, quantas redações você vai ter que escrever, é grande, é pequena, isso aí você já tem que saber e tem outras aulas para você olhar. Por exemplo, na redação você tem que escrever lá 2 tasks. Task 1 tem que ter pelo menos 150 palavras, task 2 tem que ter pelo menos 250. Mas não é isso que eu quero aqui. O que eu quero que você pense quando você estiver olhando para a estrutura é o que eu vou colocar, ou melhor, como que eu tenho que montar o meu primeiro parágrafo? Será que o meu parágrafo tem que ter a minha opinião? Ou será que o primeiro parágrafo tem que ser só uma introdução? Segundo parágrafo, será que eu posso colocar argumentos e exemplos no meu parágrafo? Ou só argumentos? Terceiro parágrafo, será que eu vou colocar agora os exemplos? Ou será que eu apresento um outro argumento? Então, esse tipo de estrutura você tem que ter na sua cabeça para você replicar na hora da prova. E quando você pensar em conteúdo, eu quero que você pense no que você vai literalmente escrever para o examinador, no que você vai falar para o examinador. Aquilo que você vai entregar tem palavras avançadas? Tem estruturas mais complexas? Você está usando expressões idiomáticas? Isso tudo o seu examinador está procurando na hora que você vai fazer o seu teste. E aí, como que você vai fazer para descobrir essas coisas aqui? Muito simples. Novamente, eu vou deixar para você, vou pedir à equipe para deixar o link, né, em algum local aqui, de uma playlist que eu tenho de correções de redação do IELTS ao vivo. Não sei se você sabe, mas toda semana eu faço correções de redações do teste do IELTS ao vivo aqui no canal do YouTube. E aí eu vou pedir a eles para deixarem aqui para você, em algum lugar do vídeo aqui, essa playlist para que você possa ir lá e ver na prática eu corrigindo uma redação do IELTS e falando, ó, o primeiro parágrafo você tem que colocar isso, isso e isso. O segundo parágrafo você tem que colocar isso, isso e isso. Então, não deixe de ver essas aulas, são extremamente importantes e vão te ajudar, beleza? O terceiro ponto, para você que não tem tempo, é o seguinte: memorização de modelos. O que você vai fazer aqui na memorização de modelos? Preste bem atenção. Quando eu falo para você memorizar, eu não quero dizer que você tem que decorar pedaços de frases. Preste atenção. Não é decorar frases. Se você fizer isso aqui na hora do seu teste do IELTS, a sua nota vai diminuir. Se o seu examinador percebe que você está usando ali pedaços de frases ou até mesmo expressões que você decorou e não consegue encaixar elas perfeitamente, isso vai diminuir a sua nota. Quando eu falo para você memorizar modelos, eu quero dizer que quando você estiver assistindo, por exemplo, as lives de correção de redação que eu faço, eu quero que você tente memorizar na sua cabeça qual é a estrutura. O primeiro parágrafo tem que ser como? O segundo parágrafo tem que ser como? O terceiro parágrafo, um quarto parágrafo. Na hora do speaking, como que devem ser as respostas da parte um? Como que devem ser as respostas da parte 2? Será que são iguais? Parte 3? Será que tanto faz eu responder na parte 3 igual eu respondo na parte um? Então, memorize as estruturas. Como deve ser uma resposta da parte 3? Como deve ser uma resposta da parte um? E aí já fica aqui para você também mais uma recomendação. Equipe, se vocês conseguirem, linkem aqui para o pessoal as aulas e lives que eu faço sobre como são as perguntas da parte um, da parte 2 e da parte 3. Isso vai te ajudar. Você memorizar os modelos. Preste atenção. Não é você decorar frases prontas. É você memorizar os modelos. E aí, sobre o writing, para te ajudar, tem uma aula aqui no canal do YouTube que chama Como Escrever uma Redação 7+. O que significa 7+? Uma redação que tira mais que 7. E aí eu vou pedir o pessoal da equipe ou para deixar aqui na descrição do vídeo, eu não sei se eles conseguem linkar vários vídeos aqui. Se conseguir, ótimo, já pode deixar linkado aqui. Ou então, deixar na descrição ali. Como escrever uma redação que tira mais que 7. Você já está percebendo que essa aula aqui
ela está sendo mais um ponto de referência para você. Ó, na aula tal eu falei isso, na aula tal eu falei isso. Por quê? Porque você tem pouco tempo, então eu tenho que te direcionar de maneira objetiva no que fazer. Vai lá e assista essa aula, vai lá e assista esta aula. Isso é importante para você. Beleza? Muito bem. O nosso quarto ponto, esse aqui é de doer a alma. Controlar o tempo. Na hora do teste do IELTS, eu não sei se você sabe, mas o tempo é cronometrado. Então você tem que tomar cuidado com isso. Cada minuto importa. Então, na hora que você for fazer os simulados, você vai marcar o tempo como na prova. Significa que, quando você estiver fazendo o simulado do writing, por exemplo, que são 60 minutos que você tem para escrever os 2 textos, você vai colocar um cronômetro. Deu 60 minutos, você vai parar do jeito que você tiver. Ah, mas eu estava no meio da palavra. Não interessa. Pare. Por quê? Você tem que saber exatamente como você estaria se aquilo fosse o seu teste. E aí você vai perceber, putz, eu parei, eu só tinha escrito um parágrafo, não deu nem 40 palavras. Você já sabe que você vai perder ponto. Entende? Veja bem, o meu objetivo nessa aula aqui não é te confortar e falar, faça isso que vai dar tudo certo. Meu objetivo aqui é dizer para você, se você não marcou seu teste e está pensando em marcar ele logo, pare, não marque e vá procurar uma preparação específica. No caso, tem o IC lá, que é o curso de preparação específica. Não sei nem se está com matrícula aberta enquanto você está vendo essa aula aqui. Não é te confortar, é te dizer que se você já viu que fazendo o teste você não conseguiu nem fechar o tempo e escrever direito à redação, você já está vendo que não dá certo você marcar o seu teste para semana que vem. Afinal de contas, se você não está conseguindo nem escrever o que você tem que escrever dentro do tempo, como é que você espera que na semana que vem você chegue lá e escreva uma redação perfeita? Não é simplesmente uma redação perfeita dentro do tempo. Isso não vai acontecer. É delírio da sua cabeça. Agora, se você, mesmo cometendo este ato de insanidade, vai lá e vai marcar o teste mesmo assim, ai, Simon, mas eu preciso, é porque eles me deram um prazo. Beleza. O fato deles terem te dado o prazo, o fato de você ter que fazer o teste agora sem estar preparado, não afasta a realidade de que você não está preparado. Consegue entender? São coisas distintas. Então eu estou aqui para te dizer que se você ainda tem algum tempo, pare, organize sua vida e sua preparação quanto ao teste do IELTS, depois você vai fazer seu teste, beleza? Agora, se você está nessa loucura aí, não tem o tempo, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai treinar como se fosse a prova. Segunda coisa para você, intensidade e volume. Você não tem tempo, você não tem tempo. Então, no seu caso, você vai fazer quantos simulados e treinos de técnica você conseguir. Você vai fazer o máximo que você conseguir. Para quê? Para entrar na sua cabeça, ou pelo menos tentar entrar na sua cabeça o máximo que conseguir, onde estão as pegadinhas da prova, como identificar as pegadinhas, que palavras eles usam na hora de fazer as pegadinhas e, além disso, desenvolver o volume de treino para que você consiga pelo menos fechar dentro do tempo que eles te dão. Tanto no writing, que é para você escrever, quanto no reading, por exemplo. A prova do reading, ela tem 60 minutos para você analisar 40 questões de textos que eles vão te dar de dificuldades diferentes. Se você fizer a conta aí, dá 1 minuto e meio por questão. Você acha que só tem questão fácil? Não, óbvio que não, né? Então pense nisso. Outra coisa que eu consideraria fazer, tá? Tiraria um tempo só para praticar a minha pronúncia. Na hora do teste do IELTS, na hora da sessão do speaking, existe um critério inteiro que é pronúncia. Seu examinador está te analisando com esse critério, pronúncia. Então, o que eu consideraria? Você tirar um tempo da sua rotina só para praticar a pronúncia daquelas palavras que você já sabe que você pronuncia errado. Inclusive, vou pedir à equipe novamente, ou para deixar na descrição, ou aqui em algum lugar desse vídeo aqui, uma outra aula que se chama Melhor Técnica de Pronúncia. Nessa aula eu te ensino uma técnica de pronúncia que você vai conseguir aplicar para melhorar sua pronúncia rapidamente. Então não deixe de assistir, beleza? Vamos caminhando aqui para a última coisa que eu quero te falar hoje, já que tempo é o que você não tem. Ai, Simon, agora que você está falando assim, eu estou até pensando em desmarcar o meu teste. Muito bem, se você tiver essa possibilidade, eu faria isso, tá? Se você não está preparado, de que adianta ir lá fazer o teste? Ah, eu não tenho tempo, me deram prazo. Beleza, isso não afasta o fato de que você não está preparado.
tá? Agora a gente vai caminhar para o nosso último ponto. E nesse ponto aqui da aula, é o momento que você vai falar assim: Simon, graças ao meu bom Deus que eu te encontrei nessa aula aqui, porque isso aqui que eu vou te falar agora, primeiro, isso aqui é coisa que os meus alunos veem, é coisa que os alunos têm acesso. Segundo, isso aqui é, de fato, o que faz você aumentar ou diminuir a sua nota objetivamente na hora do IELTS. É como se fosse um disjuntor, liga e desliga, aumentou ou não aumentou a nota. Veja bem, não é só isso que altera a sua nota. O que eu estou querendo dizer é que isso altera a sua nota. Entendeu? Então, antes de eu te dizer o que é, já aperta aqui embaixo, ó, e deixa o seu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva também, porque isso aqui vai mudar a sua preparação para o teste do IELTS. E se você parar agora a preparação, ao parar agora essa loucura, insanidade que você está tentando cometer de ir lá fazer o teste sem estar preparado, e você entrar no programa de treinamento, o IC, e você se tornar meu aluno, quando você ver isso aqui novamente lá dentro comigo, você vai falar assim: meu Deus, que estupidez eu estava fazendo, querendo marcar meu teste sem saber disso aqui. Agora que eu estou vendo a profundidade disso. Mas mesmo assim, eu já vou te dar essa informação aqui. Beleza? Deixou seu like aí? Se inscreveu? Vamos lá então. Você vai lembrar disso aqui, ó. Cali. Tá vendo aqui? Escrevi até grande, né? Cali. Isto aqui muda a sua nota na hora do teste do IELTS. O que é o Cali, Simon? Isso aqui é o que deveria existir na sua redação e no seu speaking em termos de conteúdo. O seu examinador espera que você coloque isso aqui. E o que é isso aqui, Simon? Vamos lá. Complex structures. É o C aqui do Cali. Estruturas complexas. Simon, o que são estruturas complexas? Vou te explicar aqui. Imagine que, deixa eu ver aqui hoje aqui. Hoje está tranquilo, está 12 graus. Beleza, a gente está na primavera aqui no Canadá, está 12 graus, está suave, né? Mas durante o inverno, a gente enfrenta aqui temperaturas extremas, né? Eu moro aqui em Ottawa, então já cheguei a pegar aqui menos 42 de temperatura durante o inverno. Aí imagina que hoje seja um daqueles dias. Ainda bem que não é, porque a gente está bem confortável aqui, mas imagina que seja para fins didáticos. E aí eu preciso ir lá fora, colocar o lixo para fora, ou ir a caixinha do correio, qualquer lugar. E aí eu falo assim para você, presta atenção, a minha frase, eu pego e falo isso aqui para você, ó. Embora esteja menos 42 graus lá fora. Embora esteja menos 42 graus lá fora. Aí eu te pergunto, faz sentido isso aqui? Se você me falar que faz sentido, você já está se deparando com a sua ignorância. Porque não faz sentido, ou não deveria fazer sentido, tá? Óbvio, dentro do microcosmos e da micrológica daquela estrutura ali, ela faz sentido. Mas se eu falar só para você isso aqui, não faz sentido. Agora, se eu pego e falo para você assim, ó, preciso ir ao correio hoje, embora esteja menos 42 lá fora. Faz sentido? Agora faz sentido, porque está completo. Então, isso aqui para o IELTS, preste atenção na minha frase. Para o IELTS é o que a gente chama de estrutura complexa. Por quê? A gente tem uma parte da frase que depende da outra. Então, quando você cria essas frases, você está criando estruturas complexas. Tá bom, Simon, entendi. Qual a importância disso? Imensa, colossal, gigantesca, abismal, destrutiva, se você não sabe usar. Por quê? Quando o seu examinador está analisando os critérios com os quais ele vai analisar e julgar sua nota, está escrito lá para ele assim, ó: o candidato utiliza raramente estruturas complexas ou não utiliza. É isso que está escrito lá. O candidato usa estruturas complexas ou não usa estruturas complexas. Se você cai nessa situação de usar ou não usar, na verdade o que está escrito lá é raramente, se o candidato raramente usa ou não usa, dentro do quesito de grammatical range, que é o alcance gramatical, a sua nota não passa de 4.
Não passa de 4. É o que a gente chama de critério limitante. Significa que, olha o peso, se você tiver um vocabulário excepcional, o que eu até acredito que algumas pessoas têm, mas a maioria não tem, porque simplesmente a maioria não lê. Aí já é um outro problema para uma outra aula. Mas vamos lá. Se você tem um vocabulário excepcional, coerência excepcional, task achievement, né, que é responder a questão que foi perguntada, excelente, mas a sua gramática, você não utilizou estrutura complexa, sua nota aqui não vai passar de 4. Ainda que você não tenha cometido um erro gramatical. Preste atenção no que eu tô te falando. Na hora do IELTS não vale apenas não errar gramática. Por isso que eu falei, lembra lá no início? Proficere. É usar a habilidade para um fim específico. Você tem que ser capaz de atingir os parâmetros do teste. Não é demonstrar que você não erra, é você mostrar para o seu examinador que você atingiu os parâmetros. E esse parâmetro aqui, ó, grammatical range, é extremamente importante. Imagine que você foi lá e fez o famoso play safe, né? Ficou no confortável ali, que é onde você sabe. E aí aqui, beleza, você não errou. Você usou isso aqui de gramática. E dentro disso aqui que você usou, você não usou nenhuma estrutura complexa. Você usou um range pequeno, um alcance pequeno. Ok, você não errou, beleza. Só que sua nota vai ficar travada aqui, porque você não usou estrutura complexa. Você não mostrou para o seu examinador até onde vai o seu alcance gramatical. Então, você não errar no pouco, beleza, isso aí é fácil demais. Quero ver você ter um alcance grande e ainda assim demonstrar que usa estruturas complexas. Então tenha isso em mente, que esse é um ponto para você poder praticar durante o seu teste. Próximo, Advanced Words. O que são Advanced Words? São palavras avançadas. Isso aqui é um outro critério, um outro parâmetro que o seu examinador está olhando. Ele está esperando que você utilize palavras avançadas durante o seu teste. Se você escreve um texto claro de ler, um texto gramaticalmente correto, com estruturas complexas, estruturas complexas, lá no critério de gramática, mas aqui no critério de vocabulário você não demonstra isso, sua nota também não será grandiosa. Entende? Se o examinador espera de você. Por exemplo, você vai lá e você fala assim, ó, there are many places to see. Tem muitos lugares para ver. Tem alguma coisa errada aqui? Não. Tem alguma coisa demais? Não. Esse é o problema. Não tem nada demais. Tem que ter algo mais aqui. E aí, quando você usa uma palavra avançada, você faz isso aqui, ó. Isso, ó. There's a plethora of places. Plethora. There's a plethora of places to see. O que é plethora? Só para você saber, essa aqui é a minha palavra favorita da língua inglesa, tá? Plethora significa infinidade. Você não falaria assim? Existe uma infinidade de lugares para se ver. Falaria. Isso é vocabulário avançado e o seu examinador está esperando. Beleza? Então, novamente, você tem que usar isso na hora do seu teste. Beleza? Próximo. Linking expressions. O que são linking expressions, Simon? Expressões de ligação. São aquelas expressões dentro do seu texto ou dentro da sua fala que vão ligar as suas ideias. São as expressões que vão amarrar, concatenar, amalgamar as suas ideias umas nas outras. E isso é um outro critério extremamente importante para o seu examinador. Vou te dar um exemplo. Já grava aí, ó. On one hand, tarará, tarará, tarará. On the other hand, tarará, tarará, tarará. O que significa isso? Por um lado, tarará, 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 tarará. Por outro lado, tarará, 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 tarará. Entendeu? Guarde essas duas, que elas vão te ajudar. On one hand, on the other hand. Preste atenção na tua vida. A preposição é on. On. Não é in. On one hand, tarará, tarará. On the other hand, tarará, tarará, tarará. Pegou? Muito bem. Vamos lá ver aqui o nosso último ponto. Idioms.
Simon, idioms são idiomas? Não, claro que não. Você errou, isso está completamente errado. Idioms são expressões idiomáticas. O que são expressões idiomáticas? São aquelas expressões, um conjunto de palavras que, se você analisá-las individualmente ou literalmente, não vai fazer sentido na frase. Mas dentro do contexto, por causa de um sentido e significado único que elas detêm, aí elas fazem sentido. Vou te dar um exemplo. Olha lá, ó. Golf is not really my cup of tea. Peraí, Simon, deixa eu traduzir. Golfe, que eu falei golf, golfe não é de verdade você tá até travando aí, né? Minha xícara de chá? Como assim, Simon? Não faz sentido. O que eu acabei de te falar? Não traduza de forma literal, que vai dar errado. Cup of tea é uma expressão que você vai traduzir assim, ó. Minha praia. Minha praia. Pensa aí, ó. Golf não é muito a minha praia. Tadã! Prazer, Simon. Obrigado, de nada. Falou. Vai embora. Vai com paz. Ser a praia significa ser aquilo que alguém gosta de fazer. Então você pode falar, golf is not really my cup of tea. Ou golf is really my cup of tea. É isso que eu gosto, isso que é minha praia. Ou isso não é muito a minha praia, isso não é muito o que eu gosto. Entendeu? Então, isso aqui o seu examinador também está olhando se você usa esse tipo de expressão. Expressões idiomáticas, tá? Muito bem. Chegamos ao final da aula. E aí eu quero dizer para você uma coisa. Primeiro, eu espero que eu tenha conseguido, dentro desse tempo aqui que nos é dado, né, dessa aula, te ajudar de alguma forma. É óbvio, né, que tem toda a brincadeira ali para a aula ficar um pouco mais descontraída, né, mais leve, mas quando eu falo para você que você não deveria ir marcar o seu teste do IELTS de forma apressada, isso é verdade, tá? Se você tem condições de adiar o seu teste, se você tem condições de não marcar o seu teste agora para poder se preparar, preste atenção, não é para vagabundar, não é para ficar sem fazer nada. Ah, eu tenho mais tempo, depois eu faço. Não é isso. Condições de adiar ou não fazer agora o seu teste para se preparar direito, faça. Não deixe de fazer isso, porque a preparação específica é extremamente importante para o teste do IELTS. E aí eu vou pedir o pessoal da equipe deixar também na descrição aqui o link de contato para você falar com a minha equipe. Se você quiser entrar na lista de espera da próxima turma, você pode conversar com eles. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: mesmo que você não tenha como esperar mais, seu teste já está marcado, ou o seu teste vai ter que acontecer dentro de determinado tempo, não deixe de conversar com a minha equipe. Chama a minha equipe ali, porque a gente tem o programa de urgência. E dentro do programa de urgência, de acordo com as possibilidades e as opções que a gente tem, pode ser que até eu mesmo faça as mentorias com você, eu pessoalmente, né? Obviamente é online, mas eu mesmo faço as mentorias com você. Então, se você está nesse caso de pressa, nessa situação que é desconfortável, é ruim estar nessa situação, mas não tem o que fazer, você precisa, chama a minha equipe aqui, conversa com ela, pergunte sobre o programa de urgência, que talvez a gente consiga te ajudar, tá? Quero pedir mais uma vez para você que deixe o seu like nessa aula, né? Porque é importante que o YouTube entenda que foi relevante para você, mas também para outras pessoas. Se inscreva no canal, se você não fez ainda. E outra, que é o mais importante aqui. Eu realmente acredito que se a gente pode ajudar alguém, então é o nosso dever ajudar, né? Senão eu não estou usando os dons que me foram dados para fazer o bem. E é por isso que eu quero te pedir que compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai precisar fazer o teste do IELTS também. Certamente você tem amigos ou conhecidos que te falaram das possibilidades que te levaram a fazer o teste do IELTS, então gostaria de te pedir que compartilhasse com eles também para a preparação, porque afinal de contas o teste do IELTS não é brincadeira e quanto mais e melhor a gente se preparar, melhor vai ser para a sua vida, tá? A gente se vê no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Um forte abraço e até lá.